They see the, they see it, they see it. Say what, money. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Vou caminhar aqui pra galera assistir. Vamos lá. Galera, bonito vocês. Vamos mandar pra geral aí. Já vai mandando pra galera aí, Thalita. Vai mandando aí pros convidados aí. Ó, Sara, Lucas, tudo bem? Vamos dando coraçãozinho. Tá bom o áudio aí? Daqui a pouco vamos aí chamar a convidada. Vamos seguir aí na nossa série de lives do endividado ao investidor. Vamos lá, vamos lá. E aí, Sara? Hoje vamos falar de psicologia econômica, Sara, hein? Vamos lá. Nossa colega aí que vai participar hoje também fez o curso da Vera. Fez agora a semana do Arquitetura de Escolhas. Então já está chegando com bastante coisa boa, bastante coisa nova aí pra gente conversar. É isso aí, olha aí, ó. Leandrão da Meta. Vamos lá. Show. Bom estar vocês aí. Então já vou chamar aí a nossa convidada. Então vamos lá, pessoal, agora oficialmente, começando a nossa live. Então a convidada de hoje é a Thalita Ládio. É administradora também, que nem eu, e tivemos aí diversos cursos em comum, né? Fizemos curso de neurociência, fizemos também curso aí de psicologia econômica com a Vera, até tu finalizou um curso agora com ela, né? Então o pessoal está entrando aí, boa noite a Mari, ao Lucas, né? E então já fiz a introdução, mas se tu puder te apresentar melhor aí para o pessoal, né? Onde é que tu é, o que que tu faz, né? Você é consultora, professora, mas te apresenta aí para nós, Thalita, para o pessoal aí, por favor. Então, né, eu sou de Goiás, né, aqui do pessoal do trem, do UAI, né, que o Diego pega muito no meu pé por causa disso. Eu sou educadora financeira, sou professora na UEG e no SENAC, e também sou consultora financeira. Como o Diego falou, a gente fez uma formação sem saber, juntos, e depois a gente foi ter um pouquinho de contato, né, depois da nossa pós. E também fiz o curso da Vera, né, concluí agora recentemente. O Diego sabe que ela é, né, mágica, assim, e acaba fazendo a gente gostar ainda mais, né, dessa área do comportamento humano, vamos dizer assim, né? Que a gente vai falar um pouquinho que as finanças, na verdade, ela vem mais para esse lado do que da exatas, propriamente dito, né? Isso. E é isso, assim, eu sou apaixonada pela área, gosto muito, mas o Diego tem feito muitos trabalhos juntos, e estou muito grata pelo convite. É sempre bom fazer mais um projeto com você, Diego. Então, espero que a gente possa ajudar o pessoal aí um pouquinho com esse tema que é maravilhoso. Isso aí. Então, pessoal, se puder já encaminhar aí para os amigos, para quem tem interesse, né? Vai ser uma live bem bacana, vamos falar de comportamento, né? Então, a primeira live foi com o pessoal da Meta, foi o Leandro, deve estar aí também assistindo com a gente. Então, para quem não assistiu, vamos dar uma recapitulada, ele deu aí 5 passos, entre 5 e 6 passos para sair da dívida, né? Então, a pessoa está lá, está endividada. Então, essa série, como é que vai funcionar? Então, a gente trouxe os primeiros passos para sair do endividamento, e a ideia é começar a falar em investimento, né? E lá na frente falar sobre investimento. Então, ele falou, então, recapitulando um pouquinho, se a pessoa está endividada, tenha calma, né? Aceite que realmente está com aquele problema, foque em soluções práticas para realmente sair do endividamento, né? Terceiro passo, verificar no seu orçamento quanto você pode reservar para fazer o pagamento da sua dívida, para negociar a dívida,
né? Uma opção, né? Outra questão importante, tentar vender alguma coisa, tentar renda extra, né? Sem isso você não vai conseguir sair do endividamento, então isso é muito importante. Anotar as suas dívidas, quem tem mais de uma dívida, né? Uma ordem decrescente que tem o custo efetivo total mais alto, né? E isso ir reduzindo, né? Verificar aí, por exemplo, o cheque especial e cartão de crédito, que são um dos vilões aí, né? E ir reduzindo assim, dentro das taxas de juro. Ó, o pessoal entrando aí, o Fábio Abravanel, o grande Flávio Oliveira, obrigado pela presença, o Francisco, legal aí a parceria de todos aí, a Ereci também. Vamos lá. E o último passo é negociar as dívidas, né? Então, ir no local, tem diversas maneiras de negociar. Agora é um momento bem propício para isso, porque estamos aí com as taxas de juros aí muito baixas, as menores taxas da história do Brasil. Então, é um momento muito bom para realmente negociar essas dívidas, né? Mas, né, Thalita, trouxe aqui também, porque o que acontece? As pessoas acabam se endividando não só pela questão do dinheiro em si, né? Por que tu acha que as pessoas acabam se endividando? Um dos motivos aí. Vamos lá. Será que o pessoal já tem alguma alternativa para chutar aqui? Pode comentar aí, fica à vontade. A live é nossa aí. Quem quiser comentar, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Então, eu acho, Diego, que a gente pode, né, relembrar essa questão da taxa, que ela está baixa, ela está muito atrativa, inclusive, para a gente se endividar. Hoje eu brincava com você mais cedo, né, a respeito de uma questão pessoal, mas é muito disso, porque como a gente está tendo muita facilidade, né, tendo acesso às coisas, é onde que a gente mais precisa se conhecer, saber das suas necessidades, ter, como o nosso colega falou na live passada, né, ter esse planejamento, porque falta de planejamento é uma coisa que induz a gente a ter dívidas, né, e eu acho que a gente primeiramente se conhecer, porque tá todo mundo também, né, com relação a com essas taxas, está indo muito por efeito manada, né, que é um dos termos lá da psicologia econômica, que é as pessoas fazerem tomarem uma direção única, né, sem olhar para si, sem olhar as suas necessidades, sem olhar se aquilo faz realmente sentido para você, porque existe a dívida sadia e existe a dívida ruim, né? Assim como tudo na vida. Então, acho que é importante a gente pensar nesses comportamentos, sim, debater e trazer essa pauta para o pessoal, né? Para de repente se ver nessa situação. Porque eu acho que muita gente, às vezes, não percebe que está sendo influenciado e aí, assim por diante, né? Sim, muito bem. Então, a Thalita já trouxe 3 termos aí para a gente estudar, né? Então, o pessoal está perguntando aí, o Lucas perguntou como economizar mais, o Hebron está entrando aí também, meu parceiro aí de alguns trabalhos, o Cruz, o Fabrício Cruz também, economista, também entrando aí. O que acontece? Ela trouxe 3 exemplos aí. Efeito manada, tá? O pessoal que não sabe o que é o efeito manada, é aquela questão da gente seguir o que todo mundo está fazendo. Então, está todo mundo falando em Bitcoin, vamos todo mundo investir em Bitcoin. Está todo mundo falando em bolsa de valores, vamos investir na bolsa de valores. Mas o que ela falou também, que é muito importante, é o quê? Nós fazer o nosso autoconhecimento, nós se conhecer, né? Nós sabermos aí nossos gatilhos, nós sabermos o que realmente a gente acaba sendo nossos valores. Acho que isso é fundamental, a gente identificar os nossos valores, né? Isso é um trabalho que todo mundo tem que fazer, né? Então, tem consultor, coach, psicólogo, diversas maneiras que você pode fazer essa reflexão de autoconhecimento mesmo, né? Saber os seus valores. Porque com certeza o seu dinheiro está indo onde você valoriza mais. Se você valoriza por uma alimentação saudável ou uma alimentação que tem assim um glamour a mais, por exemplo, você vai acabar gastando a mais nesse sentido, né? Mas se você dá valor mais para a questão da sua saúde, né, que nem entrou agora a Lua, psicóloga aí, né, se você dá valor para a sua saúde, você vai gastar com a psicóloga, vai gastar com o nutricionista, vai gastar com a academia.
Então, o seu dinheiro está indo onde você valoriza mais, né? Então, respondendo o Lucas também ali, primeiro passo, Lucas, para tu economizar mais é te fazer o teu autoconhecimento, tu te entender, né? Tu saber quem você é frente ao dinheiro, tá? É o primeiro passo. Tá? A Sara entrou aí Ter também. objetivos, né? Isso, ter objetivos. Ó, a Sara falou um termo aí, ó. Psicoterapia, ressignificando sua relação com o dinheiro. Só me chamar, ó. Já tá o convite aí para a Sara para nossa próxima live aí, hein? Fica o convite aí, né? E outra coisa que ela deixou bem, que a Thalita comentou, para o pessoal entender que a dívida não é só ruim, tem dívidas boas e dívidas ruins, né? Então, a gente tem que saber entender o que é o ruim e o que é o bom, né? Uma questão Também, que... Diego, Pode falar. Vamos lá. é importante a pessoa, né, reparar realmente esses gastos, né? Ter um planejamento, porque sem planejamento, qualquer dívida que você encara vai ser ruim, porque você pode, né, acontecer imprevistos e tudo mais. Então, outra coisa que, só para pontuar aí, que eu acho que é extremamente importante, está sendo muito falado, porque nunca se necessitou tanto quanto a reserva de emergência, né, ou reserva estratégia, enfim, como quiserem falar, mas é um ponto que a gente precisa dizer até para o Lucas, né, que fez a pergunta. Isso, Lucas. Então, como para se precaver com relação à dívida, a primeira coisa acho que é montar sua reserva para não correr o risco de depois vir tudo a perder e ter que desfazer de bens e tudo mais. Né? Até comentem aí quem tinha reserva de emergência ou quem teve que usar a reserva de emergência nesse momento, né, ou quem teve que pegar um empréstimo, porque, na verdade, a dívida, o endividamento, ele pode começar de diversas formas, né? Uma das questões é contratempos imprevistos. Então, se a pessoa não tinha essa reserva de emergência, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, de desemprego, de crise econômica, a pessoa provavelmente entrou em dívidas, né? Então, é uma das maneiras de entrar no endividamento, são questões sistêmicas, né? Pandemias, crises econômicas, né? Desemprego, uma questão de saúde, teve que fazer um tratamento de saúde muito caro e não tinha como pagar, acabou se endividando, né? E daí que a gente pode também entrando na questão do compras equivocadas também. A pessoa acabou fazendo uma compra equivocada, comprou um carro que não precisava, parcelou em 5 anos o carro, né? Daqui a pouco não estava no planejamento, né? Que nem a gente falou muito bem semana passada com o pessoal da Meta. Não estava no planejamento, acabou comprando aquele carro ali no impulso, né? Então, compras por impulso, acho que também é um dos gatilhos aí que as pessoas acabam entrando no endividamento, né? E é um dos trabalhos da questão da psicologia econômica, né, Thalita? A questão das compras por impulso, né? Isso. Vale também a gente retocar o seguinte, Diego. É lógico que tem o consumo que a gente naturalmente, né, anseia as coisas e acaba, às vezes, passando, deixando as emoções falarem mais alto, mas é importante também falar que existe o consumo que é doente, né? Que precisa de um controle maior, aí, de uma análise, vai precisar de um acompanhamento psicológico, porque às vezes você até hoje, um exemplo, você acha que tá tudo certo, você tá comprando, mas tá assim, né, tá tudo normal, e às vezes não tá, você tá vivendo aquela corrida dos ratos, que sempre tá pagando conta, na verdade, só que endividado. Então é importante a gente se questionar também, será que o tanto que eu estou comprando é o suficiente? Né? Porque assim, já que a gente precisa comprar algumas coisas, será que eu não estou exagerando? Será que eu não preciso de ver essa questão? Não preciso de uma opinião de uma psicóloga e assim por diante, né? Então, existe esse consumismo que vale a gente pensar também, né? Isso, Também outras questões que eu vi dando uma estudada para a gente fazer essa live, né? Questão de... Daí entra também essa questão doentia que tu comentou, que daí sim a pessoa tem que procurar, né? Que são a questão de vícios, né? Jogos, vícios, né? Por exemplo, a pessoa que está é viciada em bebidas ou em drogas, ou também a questão de jogos, né? Jogos de azar, ou algum outro tipo de jogos, acaba se endividando, né?
Até a Mariliane trouxe um exemplo, aí outra colega aí do curso da Vera, trouxe o exemplo que mais de 67% das famílias estão endividadas, né? Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que é totalmente gratuito e voluntário, né? Se a gente conseguir atingir um percentual dessas famílias, né? Conseguir chegar, então por isso a importância de vocês compartilharem, de vocês aí continuarem assistindo o nosso trabalho aí, né? Gatilhos negativos, Thalita, eu anotei alguns aqui, quero que tu comente um pouquinho sobre eles, tá? Depois eu quero falar dos positivos, né? E agora vamos primeiro falar dos negativos que auxiliam no endividamento, tá? O primeiro que eu queria falar é sobre a antecipação, o gatilho da antecipação, né? Que as pessoas acabam antecipando um consumo sem ter a capacidade financeira de adquirir aquele bem ou aquele serviço, né? O que tu acha sobre esse gatilho aí que acontece nas pessoas aí? Então, ele vem muito dessa falta de planejamento mesmo, né? De se autoconhecer, essa clareza de objetivos que não tem. Então, assim, vai muito lidando ali com o momento. Ah, apareceu uma oportunidade, vai, compra, depois vê, já antecipa, né, o momento da compra que ele poderia deixar para comprar depois, pensar um pouco mais. Então, essa questão aí é bem importante também, Diego. A Sara comentou ali, né? Tu gera uma necessidade que ainda não existe, né? Tu acaba criando uma necessidade que tu não tinha naquele momento, né? Até eu tô lendo um livro sobre o poder as armas da persuasão, que fala muito nisso, né? Daí, no caso do vendedor, tentando incentivar e motivar as pessoas a comprarem, né? E eles vão justamente nesses gatilhos aí, de gerar uma necessidade que tu não tem, mas que faça tu acreditar que tu precisa daquilo, né? Então tu acaba... Sim, e geralmente tem até aquelas frases, né? A última, imperdível, e tudo isso vai gerando o esse pessoal gatilho aí, da né, antecipação. cuida com esses gatilhos aí, de que é a última oportunidade, é as últimas vagas do curso aí, que eu sei que tu também gosta de consumir bastante curso. Tem a Mari também aí, que gosta de consumir bastante curso. Aquela questão de últimas vagas e tudo mais. Tem que cuidar, tem que ter cuidado. Daqui a pouco a gente nem dá conta de fazer um curso, nem dá conta de ler um livro. Então, às vezes, são coisas boas, né, que a gente quer adquirir, mas que daqui a pouco não cabe naquele orçamento, no nosso orçamento, né? Últimas vagas, né? Isso. Sempre vem acompanhado dessas frases que geram essa antecipação do consumidor, né? Isso. Outro gatilho também que é bem relacionado a isso é da urgência, né? Aquela coisa de, não, preciso para hoje isso. Tu nunca teve aquilo, né? Mas daí tu gerou aquela necessidade, que nem a Sara muito bem falou, e tu diz, não, preciso para hoje isso. Nossa, é urgente, se eu não tiver isso, eu não vou dormir direito hoje, né? Também é outro gatilho, né? Diego, e é interessante essa parte, porque se a gente reparar, a gente acaba fazendo isso por roda de amigos, porque às vezes todo mundo tem um celular específico, e aí você começa a olhar aquilo, e não, eu também preciso, e tem que ser agora, não posso esperar. Então, talvez o ambiente que a gente está também, né, influencia bastante. Isso é bom, importante as pessoas que estão realmente procurando esse tipo de conhecimento, que façam anotações, anotem esses detalhes, assim, alguns insights da live, que realmente, com certeza, vai ser útil para vocês, né? Essa questão do ambiente eu achei bem bacana, eu acho bem legal também. Também tem algumas crenças, né, que a gente acaba sendo levado desde criança a ser, ou a gente escuta, né? Como, por exemplo, quem se endivida não cresce, né? Não sei se tu já ouviu isso, as pessoas, o pessoal aí já ouviram esse tipo de crença dos pais falando, dos avós, né? Naquela roda dos tios quando era pequeno, ou até hoje como adulto, nos amigos falando que, né, para tu comprar um imóvel, tu tem que financiar, né? Tu tem que te endividar para tu adquirir algum bem no valor maior, ou o pobre não só vai conquistar financiando. Vocês já ouviram esse tipo de crenças limitantes aí, pessoal? Acho que
a maioria sim, né? E são questões que realmente a gente tem que ter esse cuidado e realmente analisar, né? Tem que ter essa análise crítica. Diego, você me lembrou de uma frase bem típica também, que eu acho que todo mundo escuta. Quem casa, quer casa. E aí Olha já aí. cria uma obrigação, né, de você casar e se você não tem o dinheiro para comprar, você financia e depois vê o que faz. Né? É, Tem muito isso, tem muito mesmo. isso, até aproveitando essa questão que tu falou da casa, né? Daí, claro, não é nem assunto específico dessa live, mas a gente pode tocar um pouquinho sobre isso, que é justamente essa questão de ter a necessidade de comprar o imóvel, né? Então, todo mundo tem aquela questão de comprar, precisa, 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 e às vezes não é o melhor caminho. Então, tem que realmente fazer uma análise, tem que fazer um estudo da tua situação, para ver se vale a pena realmente fazer essa aquisição de um imóvel naquele teu contexto, né? Então, analisem, tem diversos exemplos aí de planilha que podem te auxiliar. Até vou dar uma dica aqui da Natália Arcuri, ela tem no site dela, do Me Poupe, uma, uma calculadora que você vai colocar ali o valor do aluguel, o valor da sua o valor do aluguel, o valor de um possível financiamento, e ele vai te dizer qual é a melhor opção ali, né? Claro, de uma maneira racional, né, de uma maneira em números, que daí também é uma coisa legal, né, de falar, que até o teu símbolo do teu trabalho é isso, né? Que é entre a razão e a emoção, né? Então isso também a gente bateu muito, essa o nosso trabalho, a filosofia de trabalho é muito tem muito a ver, né? Então eu tenho até uma tatuagem com esse desenho, né? Que eu já botei nas redes, aí tu também já criou. Então, que é essa questão da razão e da emoção. Então, as pessoas têm que saber identificar quando que a emoção está lidando, quando que a emoção está sendo mais forte do que a parte racional, né? Que poderia falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que eu sei que tu gosta, né? Não é à toa que é o teu símbolo, né? Então, eu acho que é muito válido a gente pensar o seguinte: antes de fazer uma compra, a gente observar o nosso orçamento, mas também se questionar, né? Eu tenho uma estratégiazinha que talvez sirva para o pessoal. Sempre que eu vou comprar algo, eu não compro de primeira. Eu Sim. vou, olho e eu fico pensando, analiso e tudo, olho no meu orçamento, mas se depois de 2 dias aquilo ainda está na minha cabeça, é porque alguma coisa faz sentido mesmo. Talvez pode ser uma necessidade. Mas eu acho que se a gente vai e de primeira já compra e vai sendo induzido, né? Às vezes por questão daquele viés de autoridade, né? Que seria a pessoa que está dizendo que aquilo é bom, você está confiando, né? Tem muito isso, o marketing hoje está em peso, né? Os influencers e tudo mais Uhum. estão fazendo isso para poder mexer com as nossas emoções. Então, às vezes você está de boa em casa, está mexendo no Instagram e coisas começam a te puxar, né? A mexer com as suas emoções. Aí, de repente, meia-noite, você está pedindo um lanche, né? Porque você viu que alguém estava comendo e aquele cheddar estava, nossa, estava muito bom. E assim com coisas materiais, né, em geral. Então, acho que é importante, sim, Diego, a gente pensar, porque todos nós, né, somos movidos pela emoção. Na verdade, quem fala que, eu sou muito racional, eu escuto muito isso. Assim, não, eu sou muito racional, eu sei o que eu estou fazendo. Não admite que por trás disso está sendo movido por uma emoção, né? Não parou para pensar. E aí a frase, né, que a gente fala, que é a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Então, é disso, né? É porque todo mundo tem o seu lado gritando de emoção, mas alguns conseguem racionalizar isso um pouco, outros nem tanto, e é por isso que entra o papel de nós, né, educadores financeiros, para ajudar. Porque quando a gente está envolvido, nem sempre a gente consegue tomar a melhor decisão. Sim. Então, o papel do consultor é esse, porque ele está, né, não está dentro daquela situação, ele não está sentindo. Então, é mais fácil ele orientar
os caminhos que a pessoa não tá. E você mesmo sabe disso. Quantas vezes você me dá conselho? Por quê? Porque por mais que a gente é educador financeiro, quando a gente está envolvido é outra história, né? Sim. Então, a emoção, ela fala muito mesmo. Isso, A Alessandra entrou aí. Oi, a Alessandra. Alessandra entrou. Pessoal entrando aí, bacana, legal aí todo mundo. Quem quiser também já aproveita para compartilhar aí, né? Que mais aqui, Thalita? Eu tinha anotado diversas coisas aqui, né? Também vi alguns gatilhos que são importantes para realmente a gente evitar comprar, né? Ou evitar a gente entrar no endividamento, né? Então, eu trouxe alguns, se tu puder aí trazer alguns exemplos, né? Por exemplo, estabelecer um acordo, né, contigo mesmo, né, a questão da importância do autoconhecimento, né? E tu ter esse acordo com o seu eu do futuro, né? Que daí é o quê? É realmente fazer planejamento, fazer planos e metas, né? Daí tu fazendo planos e metas, tu consegue te comprometer com o teu eu do futuro. Então, no caso, se tu vai lá, tá, o lanche da meia-noite, que tu deu o exemplo, tu vai gastar R$ 50, tu vai parar e vai pensar, mas esses R$ 50 vai fazer falta para a minha viagem que eu quero fazer daqui a um ano, para o meu computador que eu quero comprar, sabe, para alguns consumos que tu quer ter no médio e longo prazo, né, para minha aposentadoria, para minha independência financeira, né, então isso é muito importante, né. Com certeza, né? E a gente precisa tomar o cuidado com o otimismo exagerado, que é outro termo que a gente fala muito, né, na Isso. psicologia econômica, que é assim, a gente sempre, não, vai dar certo. Você sempre está naquele exagero que vou comprar, depois eu pago, tá tudo certo. A gente vê isso acontecendo com muita frequência, né, Diego? A gente acaba tendo que ter esse cuidado, porque a nossa mente, ela tende... E uma coisa interessante que você falou, desses objetivos e tudo mais, que é fazer compromisso público, né? A gente tende a realmente fazer aquilo que a gente se compromete, tanto que casamento precisa de contrato, né? Por que será? E, enfim, são tantas situações, né, que a gente vê por que precisa, não basta a palavra, né? Precisa de um papel, é porque a gente realmente cumpre e pensa mais quando a gente faz algo, principalmente anotado num papel, anota na parede do quarto, Isso. acorda todo dia e vê aquilo. Tenta, às vezes, até própria publicação, acho que é válido. Eu sei que muita gente vai falar que não é bom ficar divulgando muito, mas às vezes os seus melhores amigos, você fazer um compromisso, talvez eles mesmos vão te ajudar a recordar disso. Né? Eu tenho alguns amigos que eu pego dessa forma, assim, às vezes se eu vou desviando um pouco, alguém me lembra, lembra daquilo, hein? E aí a gente acaba tomando essas atitudes melhores, né? E é muito nessa questão psicológica mesmo, né? Então, a questão do visualizar, né? Tu acaba visualizando aquilo que tu realmente quer, que tu realmente acredita. Então, até eu fiz um trabalho na escola, e até foi referência da Sabrina, não está online aqui, mas ela está sempre participando da Crianças e Finanças, que ela desenvolveu o relógio dos sonhos, né? Que estão para usar nesse público infanto-juvenil, né? Eu usei nas minhas aulas e é muito isso, né? Da visualização, né? Isso o adulto pode fazer e tem que fazer, né? De enxergar isso, né? Até também a Mari comentou que ela usa uma técnica com o filho dela até, de tirar uma foto para pensar se realmente quer aquilo. Isso é legal também, né? Muito bom. Isso é bacana de tu... ela até deu um exemplo, até a Mari pode complementar aí. Não sei se foi a Mari ou foi a Sabrina, agora me confundiu. Agora falando um pouquinho nessa questão da criança, né, do infanto juvenil, que elas são muito motivadas pela propaganda, né? Pela questão da boneca, do carrinho, daquela coisa da internet, agora muito mais do YouTube, né? Eu quero aquele boneco, eu quero aquilo. Então, ela também deu um exemplo de tu pegar algum brinquedo, alguma coisa que a pessoa tem, que a criança tem, e mostrar a propaganda daquele brinquedo que ela tem. Para realmente mostrar que, olha só, tu tem esse brinquedo, olha que legal, sabe? E isso também vai muito ao encontro de um post que eu fiz hoje, que é aquela questão da grama do vizinho, às vezes é mais verde, né? Parece ser mais verde, né? Então, da gente querer valorizar
e agradecer o que realmente a gente tem, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? A gente agradecer o que a gente tem e olhar na nossa volta, né? O que a gente realmente tratar com abundância o que a gente tem, não só com escassez, né? Que é outros termos que a gente utiliza bastante na educação financeira, que é a abundância e a escassez, né? Não sei se tu concorda, o que tu acha sobre Diego, isso? não, concordo sim. E você me fez lembrar de uma situação. Sabe aquela frase que os olhos não vê, o coração não sente? Sim, Então, eu brinco muito com essa situação, porque ultimamente eu estava trocando de bicicleta, um exemplo, vou dar um exemplo meu, e aí eu brinquei, eu falei, maldito o dia que eu andei numa bicicleta melhor. Porque depois que eu andei naquela bicicleta, a minha já não serve, né? Então, às vezes é muito disso, assim. Eu até brinquei com a amiga minha hoje, eu falei, olha, eu não vou andar nunca mais numa bicicleta melhor que a minha, porque senão eu vou querer outra. E aí, enfim, isso parece que vira uma rotina, assim mesmo. Mas eu acho que vem de se autoconhecer. Então, assim, outra coisa que eu acho importante a gente falar que muitas vezes as pessoas se endividam porque não deixam valor também para lazer. E às sim. vezes ela pega de onde não devia e utiliza para tomar uma cerveja, para sair, e não tem isso no seu orçamento, não tem esse valor para lazer e acaba sempre ultrapassando daquilo que podia. E aí isso E pode também trazer ao endividamento, né? isso é a questão do controle financeiro, do planejamento financeiro, é muito importante para isso, né? Tu ter ali estipulado um valor que tu vai gastar com lazer, né? O exemplo que tu trouxe é muito bom, porque daqui a pouco a pessoa acaba gastando mais por não ter essa ideia de quanto, né, gastar. Então defina ali, não é que vai ser uma coisa rígida, mas para você se basear, ter aquela referência, né? Que também é outra questão da questão da psicologia econômica, que é a ancoragem, né, Thalita? Que a gente acaba se ancorando muito nas coisas. Então, se tu botar... Eu não posso dizer para você gastar R$ 200 por mês de lazer, que cada pessoa tem a sua situação financeira, né? Então, é importante você fazer esse planejamento financeiro em percentuais. Então, tu coloca lá Sim, 10% do meu salário, da minha receita, da minha renda, vai ser para lazer, né? 30% vai ser com supermercado e etc. Então, faça o seu orçamento por percentual e tente cumprir aquilo, né? E se observe, faça aquela análise, eu gastei hoje R$ 100 em lazer, mas a minha meta é 200, então tem um outro final de semana, eu posso gastar mais 100 e está ok, né? Que senão a gente acaba gastando desenfreado, né? Acaba entrando num ciclo vicioso e é muito prejudicial isso, né? sim. E isso acontece muito, né? Outra dica que a gente pode dar, tem funcionado com alguns clientes meus, tá? Fica a dica para o pessoal também, é fazer tudo que está dentro do planejamento e já separa, vamos dizer assim, o restante, o que sobrar, aí você faz o que bem entender e não precisa ficar controlando. Pensa que aquele valor lá é seu teto, é o seu limite, né? Então, assim, porque tem muita gente que, não vou ficar anotando cada cerveja que eu tomar, eu não vou ficar, né? Então a gente Sim, percebe sim. que para gastar menos energia, talvez é melhor faz o que precisa ser feito primeiro, põe lá o dinheiro na sua reserva, paga as despesas que você tem fixa, e aí aquilo que sobrar, beleza, gasta do jeito que você bem entender, né, sem precisar anotar. É uma opção também para quem realmente quer economizar energia, vamos dizer assim, né? A Realmente. Sara falou que tem que ter um valor da saidinha. Isso. Exatamente, né? Ali, o Douglas entrou aí da Visão Investidor, o outro Douglas, amigo meu aqui do Rio Grande do Sul, também entrou. Legal aí a participação de vocês aí. E sem culpa, né? A Sara falou isso que é importante, Sem né? culpa. Até tu tocou num assunto que daí a gente pode também aprofundar um pouquinho, já que nosso assunto é comportamento e tu recém saiu tá fresquinha do curso de arquitetura de escolhas aí, né, que tu fez com a Vera, que tu comentou aí da questão que a gente que a gente gasta energia, né? Que a gente vai gasta energia, nosso cérebro gasta muita energia. Então, nosso cérebro ele tem um valor, um percentual muito baixo
estrutural de peso, por exemplo, ele tem 1,5 kg, 2 quilos no nosso cérebro, só que ele gasta em energia, às vezes 30% da energia do nosso corpo, né? E o nosso cérebro, a tendência dele é ser preguiçoso, né? Nosso cérebro ele tem a tendência de querer economizar energia, né? A gente quer economizar energia, né? Então a gente tem que pegar esses gatilhos mentais e usar o nosso sistema 1, que eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho sobre o sistema 1 e o sistema 2, para evitar consumir, para evitar gastar, né? O que tu poderia falar um pouquinho aí nessa pegada aí do sistema 1 e sistema 2, né? Para ajudar o pessoal aí. Uhum. Então, primeiro, é importante falar que todos nós temos os dois, né? Tem os dois sistemas. Acontece que a gente atua mais no sistema 1, que é o modo rápido, né? Aquele que é para ontem, que você toma atitude sem refletir muito sobre aquilo. E o sistema 2 já é o inverso, né? Então, vamos dizer assim, é mais a racionalidade ali que está acontecendo, é medir as consequências e tudo isso. Então, assim, o que acontece? Vamos pegar o marketing de exemplo, né? Que hoje acontece muito. Ele atinge nosso sistema 1. Ele fica ali piscando aquelas letrinhas e aquela questão do clique aqui e não sei o que é rápido, é fácil. Tudo isso é para ativar o sistema 1, ou seja, que a gente toma essa atitude mais rápida. E como você falou, Diego, a gente é limitado, né? Nós somos seres humanos limitados, né? Então, se a gente pensa que a gente tem uma quantidade de energia que é limitada também, a gente entende que a gente precisa tornar isso das nossas contas e tudo mais da forma mais automática possível para que a gente faça, porque senão a gente vai ficar com o sistema 1 sendo ali mais exposto e não o sistema 2, né? E aí a Sara está até aqui, fez o curso também lá com a Vera, vai lembrar disso. Mas o que ela nos diz é para poder gastar menos energia. Então, essa semana mesmo eu pedi para um cliente fazer 2 pagamentos. Ele tem 2 entradas, dia 15 e dia 30. E ele não vai mexer mais com dinheiro, ele vai lidar só com da saidinha dele. Porque se ele tiver que todo dia pagar uma conta, não sei o quê, esqueci isso, fatura do cartão, amanhã é aquilo. É tanta coisa que a gente mesmo que gosta do assunto sabe que ainda esquece, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso também. A questão até já falando um pouquinho na frente, mas sobre investimento também, por exemplo, existem formas de você programar o investimento justamente para isso, para tu não ter aquela energia de tu ter que ir lá separar o dinheiro e investir. Já coloca no modo automático, por exemplo, né? Daí já vou puxar esse gancho para responder a pergunta da Milena ali. O que é melhor, guardar dinheiro ou pagar dívidas com uma sobra? Então, eu vou falar bem claro assim, Milena. Realmente, o mais importante é pagar dívidas por N motivos. Mas, principalmente, pelas taxas de juros. De uma forma bem racional, falando, com certeza, os juros que tu está pagando numa dívida, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, qualquer tipo de dívida que tu tenha, né, que tenha juros embutido, ela vai ser maior do que o retorno que tu vai ter no investimento, principalmente agora que nós estamos aí com a taxa Selic a 2,25. Então, fica a recomendação. Se você tem uma dívida, mas está pensando em investir, primeiro quite as suas dívidas, né? Primeiro zere as suas dívidas ali, né? Principalmente como a gente falou na live passada, então quem não assistiu, tá lá no GTV, que é justamente isso. Pegue a dívida com maior taxa de juros, tá? Que normalmente é cartão de crédito primeiro, depois cheque especial, depois empréstimo. Nesse fala de AJ, né? Espero que ninguém aí tenha dívida com a AJ, né? Porque dessa daí é aquela dívida sem fim. Que às vezes as pessoas acabam recorrendo a isso, né? Infelizmente não tem crédito na praça, não tem crédito no mercado convencional e acaba indo para um AJ, por exemplo, né? E se não tiver juros, Milena, daí vai depender. Então, provavelmente tu tem uma dívida com
um familiar, então tu pode daqui a pouco mesclar ali, né? Paga um pouco para o familiar e faz aquela reserva de emergência, vai juntando para a reserva de emergência, para quando tu realmente precisar, tu ter aquele dinheiro ali na mão, né? Para quando acontecer alguma situação. Né? Não sei o que tu acha, você poderia complementar com isso? Eu acho que assim, apesar de, vamos supor, mesmo que esteja pagando uma dívida, eu acho que um percentual baixo, mas pequeno mesmo, mas eu acho que é importante mesmo assim começar como uma reserva, porque o que pode acontecer? Se focar tudo com o dinheiro lá de pagar a dívida, pode acontecer um imprevisto e não ter da onde tirar e vai se tornar uma dívida ainda maior. Né? Sim, Então, sim, assim, às vezes é importante fazer um colchão de emergência ali baixo, mas para poder ajudar numa possível. E aí o investimento que ela pode começar seria esse pensando na reserva e não investir para sim, ganhar sim, sim. dinheiro e tudo mais, né? Algo mais tranquilo, vamos dizer assim. Isso, Ah, ela ela falou que comentou precisa que de ajuda. precisa de ajuda. Depois chamar a gente aqui. Pode mandar um direct que a gente responde, sem problema nenhum, né? Nosso trabalho é muito bacana por isso, porque tem muitas pessoas precisando e daqui a pouco não tem essa informação, né? Então esse trabalho aqui é totalmente gratuito, assim, não tem custo algum, porque E, realmente a gente quer trazer aquele gatilhozinho, aquela fagulhazinha do que o que realmente a pessoa pode fazer. Porque como até a Mari botou, eu até tinha notado aqui, mais de 65% das famílias estão endividadas, né? Então, a gente precisa passar esse conhecimento, tem muitos educadores financeiros falando, né? Mas as pessoas que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, né? Vão ter esse conhecimento, poderiam estar no Netflix, poderiam estar em outras redes aí, mas não estão aqui buscando conhecimento, tentando sair do endividamento ou querendo começar a investir, né? E, Diego, só complementando, eu acho que é válido a gente falar que isso não é uma receita de bolo pronta. Cada Isso. pessoa, por exemplo, a gente falou aqui por alto do contexto da Milena, mas a gente não sabe. De repente ela já tem uma reserva, de repente essa dívida, na verdade, nem é uma dívida, é uma conta que parcelou, que ainda não chegou a virar uma dívida. Então tem tudo isso, né? Vai ter pessoas que talvez estão ouvindo a gente que já está num caso de endividamento mesmo, de cartão de crédito, e, enfim, cheque especial, aí já é outra história, precisa de um outro levantamento. Então, acho que é importante, assim, a gente frisar isso também, que nem tudo é para todos. Cada pessoa a gente tem que analisar a conta, o objetivo, o que ela já tem, e assim por diante. E também é com relação ao próprio rendimento da pessoa, né? Sim, sim. E às vezes está nos teus olhos a solução e tu não enxerga, né? Então, como a gente comentou na live passada, daqui a pouco tu tem a dívida, sabe o valor, daqui a pouco tu tem alguma coisa que tu tem em casa que tu nem utiliza mais, e tu pode vender algum eletrodoméstico ou alguma coisa que tu não está nem utilizando, e tu consegue pagar dívidas, sabe? De uma forma tão rápida, né? Mas tu não está enxergando, né? Então, daqui a pouco tu buscar um consultor financeiro ou só não assistir essa live, se tu está endividado e tu vai olhar na tua volta, tu vai ver essa possibilidade, né? Vou dar um exemplo até meu agora. Eu me mudei agora faz em torno de 30 dias, né? Quem está me acompanhando viu aí algumas questões da mudança. E eu fui militar, né? Trabalhei no Exército por 7 anos, até entrou meu amigo Daniel, meu grande amigo aí entrou. E eu tinha muita farda do Exército, muita farda. E são fardas que na época eu gastei mais de R$ 1.000, né? E hoje não tem finalidade mais para mim, né? Claro, a gente tem aquele apego, a gente tem aquela coisa emocional, né? Que também a gente tem aquele apego emocional que eu tinha. E eu, cara, eu preciso desapegar disso, está me ocupando espaço, é uma farda que está muito boa, que eu utilizei muito pouco ela, então eu posso vender ela, que eu vender pela metade do preço, vão ser R$ 500 que pode entrar na minha renda naquele mês, entendeu? Então já vos coloquei aí para vender, espero que eu consiga quanto antes, mas é uma questão de algo que estava ali sendo, que estava guardado, sabe? Que não tem finalidade mais para mim, né? Então a gente acaba sendo muito apegado, eu tenho isso na minha família, né? O pessoal aí, a minha mãe tá aí, estava na live, não sei se está ainda, então eu tenho muito no lado paterno, meu avô,
o meu pai, eles são muito de guardar as coisas, de guardar, sabe? Então, eu tenho que começar a desapegar disso. Então, é uma coisa minha, é uma coisa de herança mesmo que eu tenho, que eu tenho esse autoconhecimento agora do que eu tenho que me desapegar, né? Então, as pessoas também têm que fazer essa reflexão, né? Diego, eu acho que entra também uma questão, não sei se é aí, né? Mas eu vou te falar da realidade aqui de interior. Sim. Uma vez eu comecei a me desfazer das coisas que eu não usava. Então eu separei um monte de coisa, comecei a publicar nos grupos e para vender. E aí eu lembro que uma pessoa me mandou mensagem perguntando assim se estava tudo bem comigo, se estava acontecendo alguma coisa, porque eu estava colocando tudo à venda, se eu estava passando alguma dificuldade. Então, assim, e eu olhei e falei, gente, será que alguém pensa esse tipo de coisa mesmo? É tão sobrenatural desfazer das coisas que não faz mais sentido para você. E então, assim, vou até falar para quem compartilha disso do interior. Coloca Tá. para vender, gente. Na moral, não. Se surgir esse tipo de coisa, deixa para lá. Mas eu achei bem curioso, assim. Não, isso é uma Tanto que o coisa bacana. comportamento. Não, Hã? pode complementar. O tanto que, assim, é muito esse efeito manada. Então, aí eu parei e pensei, né? Eu fiquei alguns dias refletindo. Então, peraí. Então, se a gente está vendendo aqui nesse grupo, todo mundo tá endividado, é isso? E fiquei me questionando nesse aspecto, assim. Mas eu acho que é importante a gente perceber esses comportamentos sociais, né? O quanto eles refletem no nosso posicionamento, nas coisas que a gente vai aderindo também. Eu acho que foi assim, nessa época foi quando eu estava tentando pôr em prática o minimalismo, Sim, de me desapegar das coisas, assim, ter mais utilidade com o meu dinheiro também, que passou a sobrar mais a partir do momento que eu, né, tive menos necessidade. Então, eu acho que é muito disso. Eu acho que vale a pena também o pessoal buscar, ler. Tem um livro chamado Essencialismo, que é muito bom, ele abre muito a mente. Tem o próprio vídeo lá, o filme, né? é Documentário um lá na documentário. Netflix, Uhum. do minimalismo. Também serviu para, né? É lógico que a gente não precisa, talvez, daquele extremo, né? Que Sim. eu tentei, eu admito, eu tentei ficar com 33 peças de roupa, não consegui. Deu. E aí eu comecei a me culpar disso, sabe? E aí até que eu vi e falei, não, peraí, eu vou superar isso tá tudo certo em ter mais um pouco do que isso. E também tá tudo certo em a gente ter menos, como a Sara falou aqui, porque Isso. menos é mais, né? Justamente a questão do meu nome do meu projeto é o equilíbrio mesmo, equilíbrio financeiro, justamente por isso que a gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? A gente daqui a pouco não tem que ser tão extremo, mas claro, é uma filosofia de vida, acho que essa questão do minimalismo é uma filosofia de vida, como o budismo, como qualquer outro, então a pessoa tem que realmente acreditar e tá tudo certo. Mas eu acho que o equilíbrio é fundamental, né? Tanto no presente, tu usufruir do dinheiro no presente e tu pensar no futuro, né? No dinheiro no futuro. Eu acho que essa questão que tu comentou aí da pessoa que te chamou perguntando se estava bem, né? E daí que as pessoas acabam não colocando à venda pensando no que o outro vai pensar, né? E isso que a gente também tem que perguntar. Mas por que é tão importante o que o outro pensa de mim, sabe? A gente tem que, desapegar disso também, né? Por que que... Ah, não, porque eu sou educador financeiro, eu não posso colocar nada à venda. Não, não é isso, entendeu? A gente não tem que ficar preocupado com isso, né? Não sei se alguém tem esse problema aí, mas se tem, tenta rever isso, tenta rever essa questão, né? Isso é muito importante, Diego, tocar esse assunto, porque às vezes a gente se cobra muito também, né? Então, talvez esse lance de estar se endividando pode ser que esteja por uma comparação que você está fazendo com as pessoas em volta, né? É, E isso é tão curioso, porque assim, eu já ouvi de pessoas assim eu tenho moto e tal, eu gosto muito de pedalar, enfim, os meus gastos são maioria com viagem e curso, que você sabe o tanto que eu gosto. Mas, enfim, esses é basicamente assim os meus gastos. E aí eu lembro que eu fui numa determinada palestra, terminou, e aí chegou uma pessoa
que estava palestrando e me fez um questionamento que eu fiquei pensando sobre aquilo, assim, que tem a ver com isso. Aí me perguntou do que eu estava, eu falei que eu estava de moto, e falou assim, mas você está de moto? Como assim? Até hoje você não comprou um carro? Juro que eu ouvi isso, eu pensei que eu não ia viver para ouvir isso, mas eu ouvi. E aí me questionou, falou, mas como assim? Como assim você não tem um carro? E não sei o quê. E aí na minha cabeça, eu pensando, né? Eu invisto nos carros que o pessoal tá andando, mas eu não vou comprar um carro. Eu fiquei assim, até que eu só respondi. Eu falei, não. Eu prefiro investir nos carros do que comprar um. E aí eu lembro que ela ficou até meio sem graça, assim, mas eu achei curioso isso, porque as pessoas cobram isso da gente. Eu já ouvi muitas vezes, até de familiares, de tipo, nossa, como assim você vai atender? Na época eu tava sem moto ainda, tava até de bicicleta. E aí me questionaram, falou, como assim você vai atender de bicicleta? Ninguém vai te dar credibilidade. Olha só. Então, assim, mesmo que você tenha um pensamento diferente, comportamento diferente, seus gastos e tudo seja voltado a outra coisa, a sociedade faz com que você tenha uma dívida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque naquele momento, com certeza, eu fiquei chateada. E aí eu passou pela minha cabeça, será que eu preciso mesmo? Será que eu preciso comprar um carro? E que carro é esse? Porque senão também eu não teria valor, se fosse um econômico. Então acho que a gente precisa pensar muito nisso, né? Não, essa questão ali que a Sara botou do padrão, né? Parece que a gente está inserido num padrão na sociedade, que nós temos que todo mundo seguir aquele padrão, né? Ainda mais agora em questão de redes sociais, então as pessoas se vislumbram muito com o que os outros postam, né? Mas ninguém vai postar a dificuldade, ninguém vai postar as partes ruins da vida, então não levem tão a sério o que realmente está sendo colocado nas redes sociais, né? E justamente, eu acho que a gente já está ali nos últimos 5 minutos de live, então, assim, acho que uma das mensagens que ficam, acho que fundamentais é o quê? Busque o autoconhecimento, busque se conhecer frente ao dinheiro, porque se a pessoa está endividada, se ela chegou nessa questão do endividamento, provavelmente, não 100% dos casos, não, mas muitas das vezes por questões emocionais, por questões psicológicas, por questões de gatilhos de gastos. Claro que, não tirando a questão alguns imprevistos, como de saúde, desemprego e tudo mais, que realmente acontece, né? E também a questão da falta de planejamento e a questão da falta de educação financeira, né? Mas acho que essa questão do comportamento, né, para sair das dívidas, acho que a gente deu diversas dicas, diversas insights, ideias aí, né, como não comprar alguma coisa que não precisa naquele dia, deixa para dormir primeiro para ver no outro dia, né? Ter metas, planos para daqui a pouco tu valorizar o teu dinheiro, a questão do autoconhecimento, né? Então tem diversas técnicas, diversas questões comportamentais que vocês podem utilizar para acabar com gastos supérfluos, né? Com gastos que não são necessários naquele momento, para daí sim sair das dívidas, né? Isso. Diego, e só fechando assim, é importante, eu acho que a gente até mencionou, por que a gente deu exemplos nossos, realmente para todo mundo perceber que todo mundo tem as emoções que em algum momento são afloradas, e que não é vergonha, às vezes, pedir ajuda. Tem muita gente que não consegue sair desse ciclo, e por vergonha, às vezes, não tem coragem de pedir um educador financeiro, um auxílio na consultoria. E é para isso que a gente está aqui, né? Para poder ajudar outras pessoas a saírem disso. Isso, não, foi uma frase excelente, não é vergonha pedir ajuda, né? Tem uma das questões que eu vi, que eu tinha notado, que uma das questões que acaba as pessoas entrando na dívida é porque o dinheiro é um tabu, né? Que as pessoas não conversam sobre o dinheiro, não falam sobre o dinheiro, né? É um dos maiores tabus que tem na sociedade e é algo inexplicável, assim, porque todo mundo tem contato com dinheiro, todo mundo tem essa, né? Então, se te perguntarem aí quanto você recebe, todo mundo vai ficar, pois é, veja bem, ninguém vai falar o quanto tu ganha, né? E se te perguntarem, qual foi a última vez que tu fez sexo, daqui a pouco a pessoa vai falar, né? Então, tipo, são dois tabus, assim, que ficam
que não tem porquê, né? Mas te perguntar qual foi a última refeição que tu fez, tu vai dizer. Então, vamos rever isso, né? Vamos rever isso, né? Ó, a Sara perguntou antes se eu pós-pandemia. Agora não sei qual a pergunta que eu falei aí, né? É do salário ou do sexo aí? Ai, ai. Não, mas eu acho que a mensagem acho que foi dada, né? Quem quiser fazer alguma pergunta aí, ainda temos uns minutos, mas deixamos nossos canais abertos, né? O direct, pode nos chamar, né? Tatá, faz aí tua apresentação aí, teu arroba aí, teu trabalho, por favor. Isso. Pessoal, depois me procura lá, arroba @ladiotalita, com TH. E obrigada, viu, Diego, pela oportunidade. É sempre bom estar com você e falar do assunto que a gente mais gosta. Isso. E eu espero que o pessoal tenha pegado algumas dicas e qualquer coisa também, chama a gente que a gente dá alguma opinião. Aproveita a consultoria grátis. Isso, então, agradeço tua disponibilidade, né? Acho que é sempre bom a gente estar com pessoas próximas, pessoas que querem crescer junto, né? Até se o Leandro tiver ainda aí até a questão da Liga dos Educadores Financeiros, aquela coisa de realmente a gente se unir, que a gente fez a live semana passada, agora com a Thalita, a gente está realmente junto aí, né? Tem a Sara também, obrigado a Sara por participar. Todo mundo que participou até agora, a gente agradece de coração, né? Quem não assistiu do início, vai estar salvo no IGTV, fiquem à vontade aí para compartilhar, para mandarem para o pessoal.